essa confusão de estourar o preço do dólar, numa CMMA, dólar versus real, o que está acontecendo mesmo? Vou tentar explicar. Em última análise, a taxa de câmbio, ou seja, o valor de uma moeda pela outra de um país, deve resultar da lei da oferta e da procura. Se fosse banana no mercado, por exemplo, seria simples de entender. Sobrou banana, o preço da banana cai. Faltou banana e se manteve a mesma procura pela fruta, seu preço sobe. Como tudo nesse modelo econômico tosco que nos foi imposto, sem nenhuma discussão, muito menos nenhum rigor técnico, numa madrugada de janeiro de 1999, assim que a fraude garantiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, e a fraude foi justamente na taxa de câmbio, o modelo de câmbio flutuante foi implantado no Brasil. E é baseado nessa lição trivial do liberalismo econômico clássico. Sobrou mercadoria, mantida constante a demanda, o seu preço cai. Faltou mercadoria, sempre com a demanda constante, o preço sobe. No Brasil, faltam dólares presentemente. Essa é a razão ancestral do pico de alta que fez o dólar valer mais de R$6. Como assim? Assimetria de informação. É como se chama a primeira distorção no mundo, mas especificamente entre nós, da tal lei do mercado. Nossa grande mídia é um veio de transmissão instantâneo do sistema financeiro cartelizado. Nas editorias é lúcida, é consciente a manipulação de todos os órgãos da grande imprensa da verdade, entre aspas, manipulada pelo baronato do rentismo. Nas redações é um misto de arrogante ignorância com o desejo de agradar os patrões. E assim todo o Brasil sabe que nós desfrutamos de um enorme, bote mais aspas aí, saldo de balança comercial. O que quereria dizer muito mais dólares entrando do que saindo do país. Pois é, só que a conta em dólares do Brasil com o estrangeiro tem muitas outras rubricas além da rubrica comercial e em quase todas as outras rubricas o nosso país está levando uma grande e pior, crescente surra. O resultado final nos últimos 12 meses é um rombo nas nossas contas com o estrangeiro de só para que todos tenham uma ideia do desastre que Lula e o PT estão produzindo no Brasil. No ano passado, no mesmo período, tínhamos um saldo negativo de menos da metade do de hoje, no que se chama transações correntes, que é isso, tudo de dólar que a gente manda para fora e tudo de dólar que entra no país. No câmbio do momento em que lhe falo, R$ 6,20 por dólar, o rombo em dólares nas nossas contas externas é de 43 bilhões e para o fato, escondido pela grande mídia, de que nossa moeda nacional é a que mais se desvalorizou no mundo inteiro nesse ano findante de 2024. Sim, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em todo o mundo, eliminando completamente a mentira publicada de que a política monetária norte-americana estaria entre as causas da perda de valor em mais de um quarto de nossa moeda. Mais de um quarto. Quem recebeu o equivalente a cada 100 dólares no começo desse ano está encarando agora o fim de ano com o valor recebendo equivalente a meros. Não aconteceu nada nem remotamente parecido no mundo em que a população foi empobrecida em 25% em apenas um ano. No ano de 2024, enquanto se distraiu o povo com firulas, o governo Lula viu voarem do país, sem fazer nada menos do que 56 bilhões 210 milhões de dólares, somente entre janeiro e outubro, 10 meses. Esse é disparado o maior volume de fuga de capitais estrangeiros pela via financeira, desde que se mede essa estatística no longínquo ano de 1982. Essa newsletter advertiu várias vezes para o fenômeno. Comparei com a migração das aves do norte rumo ao sul, quando chega o inverno, para elas fugirem do que os seus instintos sabem ser uma temperatura mortal para elas. Ninguém quer ouvir, mas parte dessa fuga tem como causa a impunidade da enorme fraude das lojas americanas. Fraude essa que causou enormes prejuízos a muitos aplicadores, inclusive pequenos aplicadores, nos Estados Unidos principalmente. Como é que se explica para o estrangeiro que se promoveu uma fraude superior a 43 bilhões de reais e até hoje ninguém grande foi punido? Como fazer do Brasil um mercado interessante e minimamente seguro para investidores com esse enorme escândalo impune? Não é o único fato que desabona nosso pífio mercado de capitais, mas é muito representativo da picaretagem geral
que domina nossas instituições. Quem acompanha essa newsletter já sabe da insustentabilidade do modelo econômico em vigor. Vou apenas rememorar. Não faz nenhum sentido a expressão superávit primário no Brasil. Em tese, em manuais ingênuos de economia, à luz da esculhambação brasileira, se você gastasse um pouquinho menos do que arrecada, gerando uma pequena sobra, um tal superávit primário, a sua dívida se manteria em volume estável ou até diminuiria, dependendo do tamanho da sobra. Essa é a picaretagem denominada de superávit primário pela grande mídia brasileira, a serviço sujo dos seus donos entre a banqueirada. Vamos aos números. Desde que a engenhoca foi introduzida entre nós, naquela madrugada de 1999, nem um único ano, leiam os meus lábios, nem um único ano o superávit obtido foi suficiente para pagar sequer os juros da nossa dívida. Esse ano de responsabilidade criminosa de Lula e sua banda, deixe eu renovar os números. Até novembro último, o Brasil contabilizou na dívida pública 869 bilhões e 300 milhões. Isso equivale a monstruosos 7,49% do nosso PIB, que é um ano inteiro de produção de todo mundo no Brasil. E nos coloca sem rival como o país do mundo que mais paga juros. Como estamos em déficit primário, ainda que pequeno, entre aspas, frente a esses números assustadores, essa montanha de juros vai toda para a dívida pública. Quando o Lula assume prometendo picanha e cerveja para todo mundo, a dívida tinha levado 500 anos para alcançar 7 trilhões de reais. Em apenas 2 anos de irresponsabilidade, a dívida já está em 9 trilhões e 300 bilhões de reais. Subiu. Ora, ninguém precisa ser economista para entender o que acontece com um devedor que aumenta sua dívida tão velozmente. Os agiotas apertam os prazos, encarecem os custos, ou seja, sobe os juros, e colocam o olho na porta de saída, enquanto acabam de esfolar o devedor. Essa é a explicação derradeira para a oportunidade do ataque especulativo que estamos todos vendo, menos os reacionários Lula e o seu novo banqueiro Galípolo. No curto prazo, comprar dólar é a tal porta de saída. Ora, uma das pernas do tal tripé macroeconômico com a qual o Lula se comprometeu, traindo o Brasil e sua história, é o tal câmbio flutuante.